Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera, professor Walter na área, estou aqui para mais uma aula. Agora a gente começa a falar um pouco de A Cartomante. Já ouviram falar? Eu comentei com vocês já nas aulas, né? Sobre o Machado de Assis, A Cartomante, né? Eu acredito que vocês se lembrem muito bem desse nosso início das aulas lá em fevereiro e março. Legal? Galera, é o seguinte, vamos para elas então. Nós falamos já na última aula, vocês se lembram, nós comentamos bastante sobre Entre a Espada e a Rosa, da Marina Colasanti, e agora a gente vai ver aqui um outro texto com características parecidas, já que estamos falando também, galera, de contos, legal? Então olha aqui, ó, olha aí na tela aí, galera, contos clássicos e contos contemporâneos. Então por que eu falei isso? Porque os contos clássicos, a gente está falando então do conto do Machado de Assis que nós vamos trabalhar nessa aula e nas outras 3 aulas. Então também uma série de 3 aulas que a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Legal? Então, contos clássicos e contemporâneos, o conto da Marina Colasanti, ok? Então, clássico Machado de Assis, que acabei de mencionar a vocês, e o conto contemporâneo da Marina Colasanti. Legal? Tranquilo? Então, olha lá, o título destas aulas, tá? Que são 3 também, diferenças entre o conto clássico e o conto contemporâneo. Legal? Vamos lá, galera. Então, o que nós vamos ver? Ler os contos A Cartomante, de Machado de Assis, e Entre a Espada e a Rosa, de Marina Colasanti. Então, esse aqui nós já fizemos, tá bom? E agora nós vamos ler A Cartomante, com ênfase no tema do empoderamento feminino. Lembram-se disso? Como que era aquela mulher do conto da Marina Colasanti? Ela pensava, ela agia, ela ia atrás, ela buscava. Será que aqui, nesse conto, A Cartomante do Machado de Assis, será que essa mulher tem também esse empoderamento? O que vocês acham? Fica aí a pergunta. Legal? A fim, então, de confrontá-los quanto à estrutura narrativa e estilo da linguagem. Então, nós vamos olhar um conto contemporâneo, que foi da Marina Colasanti, e esse conto tradicional, um conto clássico. E aí a gente vai ver a diferença entre os dois, a diferença da linguagem e em relação à estrutura. Será que a estrutura se parece um pouco? Haja vista que estamos falando de um conto? Beleza, vamos pensar nisso. Legal, objeto de conhecimento, pessoal. Reconstrução das condições de produção, circulação e recepção, apreciação e réplica, e a gente vai trabalhar novamente com estratégias de leitura. Teoricamente, eu gostaria de fazer isso com vocês dentro da sala de aula, a leitura compartilhada, mas estamos num novo tempo, um tempo diferente para todos nós. É difícil, é complicado, mas nós vamos superar. Beleza? Fechou então, galera. Vamos lá. Peguem o seu material. Já pegaram? Pegaram mesmo? Então, beleza. Pega o seu material, tá? E o conto na linha do tempo. Galera, vamos pensar um pouco. O conto na linha do tempo. Esse é o título da nossa aula, tá bom? Então, nós estamos pensando, eu já comentei com vocês no início, que nós estamos falando então de Machado de Assis. Estamos falando de Machado de Assis, o que nós poderíamos falar deste nobre escritor da língua portuguesa? Ele é um dos maiores escritores, galera. Já coloquem isso na cabeça. Se não o maior, é um dos maiores, tá? Eu considero como o maior escritor. Legal? Quase derrubei aqui. Então vamos lá. Joaquim Maria Machado de Assis era o seu nome de nascimento. Ele nasce no Rio de Janeiro, 1839, e apesar de uma situação econômica difícil da família, que não permitiu acesso a uma escolaridade formal, ele sempre foi muito esforçado e lutador, e conseguiu superar as dificuldades e tornar-se um grande escritor. Tanto que em 1897 ele foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, do qual foi um dos fundadores. Galera, esse cara fundou a Academia Brasileira de Letras e foi um dos presidentes. Então pensa num sujeito à frente do seu tempo. Ele falece em 1908, legal? Com 69 anos. Galera, eu sempre comento isso com todas as turmas as quais eu leciono, que é o seguinte, o Machado de Assis, vocês podem ver, talvez essa imagem não deixe muito claro, mas ele era negro, ele era pobre, ele tinha todos os motivos para não dar certo na vida, para não
ser quem foi. Mas ao contrário de todos os prognósticos, ao contrário de toda situação de uma época, ele conseguiu se superar e ele foi, repito a vocês, na minha opinião, o maior escritor da literatura brasileira. Tá bom? Vamos lá então. Ele também é conhecido como o Bruxo do Cosme Velho. Já ouviram falar o Bruxo do Cosme Velho? Então, ele, como eu já falei para vocês, nasceu no Rio de Janeiro e ele morou muitos anos nessa rua, Cosme Velho, tá? Com um bairro que tem o mesmo nome no Rio de Janeiro. Diz a lenda que ele queimou várias cartas num caldeirão no sobrado situado nesse endereço aí, tá bom? E aí a vizinhança começou a chamá-lo de o Bruxo do Cosme Velho. Alcunha, né, apelido que só se popularizou quando o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu "A um bruxo com amor". Estão vendo aí na tela? Legal. No qual ela reverencia, ou ele reverencia, melhor, né? Carlos Drummond de Andrade reverencia a vida e a obra do Machado de Assis. Pessoal, essa é uma foto muito antiga dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Machado está aqui, ó. Vocês conseguem observar? É esse senhor aqui, tá? É o segundo da esquerda para a direita. Legal? Pessoal, vamos lá. Sem muitas delongas, o que vocês esperam de um texto cujo título seja A Cartomante? O que vocês imaginam? Vai tratar do que, galera? A Cartomante. É um texto que vai falar sobre uma mulher, a cartomante, e que ela... O que faz uma cartomante? Pensem aí. A cartomante ela tenta adivinhar um pouco da vida das pessoas, ou ela adivinha para quem acredita, não é? Não estou aqui para julgar, não é? E essa cartomante ela tenta falar um pouco a vida da pessoa, o que ela faz. Então ela tem várias funções aí dentro dessa narrativa. Mas aí vocês pensam, poxa, se o título desse conto é a cartomante, será que ela é a personagem principal? O que vocês acham? Façam suas apostas. Legal? Então vamos lá, vamos ler o comecinho aqui e depois eu vou pedir para parar, igual eu faço na sala. Parou? Aí a gente vai parar. Aqui eu que comando, então não tem problema. Legal? Vamos lá, galera. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é o que eu fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta. A cartomante adivinhou o motivo da consulta, galera. Antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me. O que a cartomante disse, galera? Olha aí, ó. Olha os sinais de pontuação indicando que eu tenho um discurso direto aqui. Legal? Discurso direto por quê? Porque eu exemplifico exatamente, eu coloco a fala da pessoa. A senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Olha aí então. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Galera, paremos aqui rapidinho. Olha lá, ó. A gente tem a continuação desse parágrafo aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? O que a gente percebe já nesse início? Quais são os personagens que nós temos nesse início da história? Então veja bem, nós temos a bela Rita e o moço Camilo. Legal? Além disso, eu tenho aqui a cartomante. Beleza? Estão acompanhando aí? Tá dando para enxergar legal? Então, ó, eu tenho essas personagens. Opa, errei aqui para vocês. Galera, então, ó, eu tenho essas personagens, tá? Quero chamar a atenção só das personagens agora.
E o que é interessante? O que aconteceu ali? O que vocês perceberam que aconteceu de interessante? A Rita foi a uma cartomante porque ela tinha algumas questões, algumas dúvidas, enfim, referentes ao Camilo, certo? Camilo e Rita. Vamos lá. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois. Galera, Rita, Camilo. Agora apareceu Vilela. Quem será Vilela? Por que o Camilo diz aqui que o Vilela poderia sabê-lo? Então não era interessante, não era. Na verdade, era imprudente. Olha a palavra aqui: imprudente andar pelas casas aí de cartomantes, enfim. Vou deixar vocês pensarem aí, dá uma pausa no vídeo, pensem um pouco e voltem para cá. Ó, então vamos lá. Depois disso aqui eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês. Pedi para pegarem o caderno lá, então vamos lá. Após ler com atenção o título e trecho inicial que apresentamos, responda no caderno. A. Como você descreveria a personalidade de Camilo? E a de Rita? Falamos um pouco das duas personagens até agora. Legal? B. O que espera encontrar na continuação da narrativa cartomante? O que vocês esperam, pessoal? Dá uma pausa no vídeo, para um pouquinho, rapidinho, respondam essas questões e depois vocês continuam, tá bom? O que vocês esperam encontrar? Por quê? Tá? Baseado no que a gente acabou de ler. Legal? Eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, nessa frase aqui do início. Ó. Hamlet observa Horácio que há mais coisas, seria coisas, tá bom? Aqui mesmo que coisas, tá bom? Minha grafia está perfeita, vocês adoraram, né? Então, ó, há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Então vamos lá. Essa é uma frase do Shakespeare que o Machado de Assis tomou como dele, né? Essa citação, e ele colocou no início do conto dele. O que quer dizer essa frase, galera? Então, essa frase está na peça teatral Hamlet, certo? E o William Shakespeare ele escreveu essa peça na qual o príncipe da Dinamarca, Hamlet, ele observa Horácio. E ele diz o seguinte: tem mais coisas entre o céu e a terra, tem mais coisas na nossa vida, em tudo que a gente faz, tudo que acontece. Tem mais mistérios nisso do que sonha a nossa filosofia, o nosso entendimento, até onde a nossa imaginação consiga ir. Então tem mais mistérios nas coisas do que eu posso imaginar. Resumindo ou simplificando. Legal? Por que tem mais mistério? A gente já não percebeu a Rita falando tal com o Camilo e tudo, e aí depois o próprio Camilo diz que não é seguro ela ficar andando em casa de cartomante porque o Vilela poderia sabê-lo, tá? Então tem mistério aí, eu não sei quem é a Vilela, né? Vamos pensar aí, vamos lá. Aqui, ó, no texto diz ler em casa o restante, com atenção o restante do texto. Mas nós vamos ler agora, tá bom? Então vamos lá. Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa, que é a fala da Rita, tá legal? Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês devera nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões, também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe
Ambos os ensinos envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma sonegação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes. Ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na rua antiga dos Borbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo público, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados do Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos. Olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos. Vilela, 29. E Camilo, 26. Galera. O que nós acabamos de ver aqui? Camilo, Vilela e Rita. Olhem aí, ó. Vilela, Camilo e Rita. Só errei a ordem. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Senhores, o que vocês imaginaram? Lembrando lá do que a gente acabou de ler no início. O que aparece no início? Camilo e Rita. Eles estão juntos. A Rita vai a uma cartomante, ela tem medo e tal, do amor, ela fica em dúvida por conta do amor do Camilo, e o Camilo fala que não precisa, porque ele a ama muito. E o Vilela poderia sabê-lo, de que ela está saindo, indo para algum lugar, indo para uma cartomante. E aqui a gente já percebe que o Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Então, ela era graciosa e viva nos gestos. Ele confessou de si para si, ele não falou para ninguém. Ele pensou, certo? De si para si. Ela é viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. O que a gente já sabe? Que nós temos o quê? Um triângulo, senhores, um triângulo amoroso. Na ponta nós temos, numa das pontas, nós temos Rita, na outra Vilela e na outra Camilo. Eles são muito amigos, muito próximos, amigos deveras. E esta mulher é casada com Vilela, a Rita é casada com Vilela. Porém, o que acontece, meus queridos? O que acontece? Ela tem um caso com Camilo. Tá claro no texto. Isso já foi mostrado. Vocês percebem? Conseguiram compreender? Tranquilo? Maravilha. Meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Pergunto a vocês. Vamos lá. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo.
E nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro e dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Prestem atenção no que o texto vai nos mostrando, galera. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Meu Deus! Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de femina, eis o que ele aspirava nela e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhes as damas e o xadrez, e jogavam às noites. Ela mal, ele para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de Rita apenas um cartão, com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler, no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de praça em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Olha isso, gente. Adeus escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Olha que coisa, gente. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo. E, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Mal sabia ele que era com a própria mulher, né? Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para se tornar menos dura a leivosia do ato. Senhores, pergunto a vocês, o que vocês acham que vai acontecer agora? Hã? Estão em dúvida? Estão pensativos aí? Galera, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua. Mas pensem aí, o que vai acontecer? Rita, Camilo e Vilela. Na verdade, Rita e Vilela são casados e o Camilo aparece como um grande amigo do Vilela. Grande amigo. Galera, nos vemos na próxima aula. Vou nessa. Um grande abraço. Até mais.